não seja somente eu, o pregador essa noite a tocar neste assunto, não é? Porque é algo que nos pega assim de uma maneira desprevenida. Quando dois rapazes, um de 17 e um de 25 anos, arquitetam um plano durante um ano de acabar com a vida do máximo de pessoas possíveis, com o máximo de crueldade possível em uma escola. Dentro do que a gente pode conceber como seres humanos, é inaceitável, é algo extremamente hediondo. Mas uma pergunta, eu acho que no final da história circunda as nossas mentes, qual é o propósito, afinal de contas, de tudo isso? Se você olhar com cuidado, o que se tem de evidências, né, do planejamento dos rapazes, vocês vão ver que em um determinado momento, em uma conversa, em um site obscuro da Deep Web, eles chegam a dizer que estavam fazendo isso para cumprir a sua missão e que esperavam estar diante de Deus para terem como prêmio suas 7 virgens. Era o que eles pensavam. No final da história, o que a gente chega à conclusão é que eles entendiam que aquele era o propósito deles, que aquela era a missão deles. Eu não vou necessariamente me prender a esse episódio, mas dizer que o ser humano padece justamente pela busca de propósito, pela busca de fazer com que a sua vida se encaixe nesse universo, nessa realidade, com a busca justamente de sanar o vazio existencial que há em todo ser humano. E aí então eu chego justamente ao ponto que eu queria, que é o vazio existencial. Vazio existencial não é artifício retórico, não é uma frase bem cunhada, mas é assunto para inúmeras matérias que estudam de fato o comportamento humano, como filosofia, como psicologia. O que é o vazio existencial? O que é, no final da história, essa coisa que aperta o nosso peito, que trava a nossa garganta, que faz com que a gente busque de maneira desesperada fazer sentido. Um filósofo que tratou desse assunto chamado Søren Kierkegaard, não sei se você já ouviu falar isso, para quem já leu O Mundo de Sofia, provavelmente já ouviu falar de Søren Kierkegaard. Ele foi um filósofo norueguês, dinamarquês, que viveu no ano de 1850, e a sua filosofia é voltada justamente para o vazio existencial, que é chamado existencialismo. E Søren Kierkegaard ele vai tratar de 3 vias da existência, a grosso modo 3 vias de tentar sanar o vazio existencial. A primeira delas ele vai dizer é o prazer, que existe de fato um vazio na alma humana e que muitas vezes a busca para satisfazer ou para acabar ou para sanar essa sensação de vazio é o prazer, porque o prazer de fato ele faz com que as coisas fiquem amenas naquele momento. Mas Søren Kierkegaard vai dizer, o problema é que passa, o prazer passa. Você pode, por exemplo, ter como pano de fundo os tão conhecidos vomitórios romanos, que aconteciam no primeiro século, que eram banquetes, né, com toda sorte de pratos bem elaborados, e que um lugar era reservado para vomitar, para que se pudesse comer de novo. Porque o problema do prazer degustativo é que ele passa, não é assim? A gente até brinca às vezes, né? Se eu pudesse comer de novo, porque você simplesmente estava diante da picanha mais saborosa que você pode conceber, mas a partir do momento em que você saciou a fome, ela já não serve. Ou mesmo quando se vai às compras, não é? Às vezes o aperto é tanto em que a gente acha que consumindo alguma coisa, de alguma maneira, o vazio vai passar, e ele passa. Quando você compra, adquire, quando você sai com um produto novo, com o fruto do seu desejo, há de fato uma satisfação, mas ela é momentânea também, vai dizer Søren Kierkegaard. Segunda via que Søren Kierkegaard vai enumerar aqui é a ética. Porque às vezes, quando há um vazio existencial, e ele haverá,
a gente tenta, quem sabe, resolver problemas sociais, para que dessa forma a gente se sinta realizado e faça com que esse ato na nossa vida reflita como algo que venha para tapar o vazio e nos dar a sensação de propósito. Mas Soren Kierkegaard vai dizer, o problema é que isso é externo. O ato social, o ato ético, ele é externo e o problema é interno. E a terceira via, que é justamente o que eu quero tratar com você essa noite, para não alongar a minha introdução aqui, vai dizer Soren Kierkegaard, é a espiritual, que é só através da espiritualidade que a gente consegue sanar o vazio existencial, porque ele vai dizer, porque nós somos eternos, e a gente vive em busca de coisas que são perecíveis. Com esse pano de fundo, eu queria convidar você não só a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, mas iniciar uma série de pregações no livro do profeta Zacarias, que é um livro magnífico, apesar de ter seu nível de dificuldade. Zacarias, se você não sabe, não é aquele dos trapalhões, é o bíblico, e ele está no finalzinho do Antigo Testamento. Você vai para o último lá e volta um pouquinho que você vai achar Zacarias aí na sua Bíblia. Zacarias capítulo 1. Diz assim: no 8º mês do 2º ano de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. O Senhor enfureceu-se contra vossos pais. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais. Os antigos profetas pregaram a eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas obras más. Eles, porém, não ouviram nem me atenderam, diz o Senhor. Onde estão agora vossos pais? E os profetas, por acaso vivem para sempre? Mas as minhas palavras e os meus estatutos, que ordenei pelos profetas, meus servos, chegaram a vossos pais, e eles se arrependeram e disseram: o Senhor dos Exércitos nos tratou segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, conforme havia decidido. Amém. O livro do profeta Zacarias é um livro que é escrito no período em que o povo volta do exílio babilônico. O exílio babilônico é um período de 400 anos em que o povo, por causa da idolatria, do distanciamento de Deus, do descaso para com o templo e a religião judaica do primeiro século, eles vão ser, através dos profetas, avisados que eles seriam dominados e levados para terras distantes e estranhas. Isso vai acontecer de fato. O povo é levado, eles ficam em terra babilônica, onde vai ser escrito boa parte dos salmos, não é? Diz que a tristeza era tanta que o desejo era de bater com a cabeça nas pedras. Tamanho era o desfalecimento do povo por estar distante da sua terra. Mas o povo se arrepende e Deus cumpre com as suas palavras de trazer o povo de volta. Então, o rei Ciro, que era um rei medo-persa, ele vai escrever um decreto mandando o povo de Israel de volta para a sua terra, para a reconstrução do templo. Você pode encontrar isso no livro de Esdras e Neemias, a reconstrução do templo. Zacarias é um desses que volta justamente do exílio para a sua terra, que vê o trabalho do templo, a reconstrução sendo tomada, sendo iniciada, mas por causa da resistência daqueles que viviam na terra e que não queriam que o templo fosse reconstruído, eles desistem de reconstruir. É justamente o período em que Zacarias vem à tona. Ele é o profeta que vai ser levantado por Deus para fazer com que o povo retomasse a reconstrução. Por isso então que o escritor vai dizer para nós que no 8º mês do 2º ano de Dário, e Dário agora é um general, não é?
que através de um golpe tomou o poder no Império Medo-Persa. Essa informação ela é justamente para nos situar historicamente, cronologicamente, quando isso está acontecendo. É justamente no período de Dário que Zacarias se levanta. E a palavra de Zacarias para o povo, como diz o autor para nós, no versículo 2, é: o Senhor enfureceu-se contra vossos pais. E ele vai dizer: portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. O que está acontecendo aqui, como eu disse, é que aqueles sacerdotes, aqueles levitas, os judeus que voltaram, que retornaram com o planejamento de retomar a vida religiosa, de reiniciar os trabalhos do templo, o sacrifício pelos pecados e tudo aquilo que havia sido estabelecido por Deus no livro de Levíticos, por causa justamente da resistência, eles abandonam, eles retomam a sua vida, eles começam a fazer planejamentos, mas não o planejamento que Deus havia ordenado para que eles fizessem, que era justamente a reconstrução do templo. Zacarias então vai se levantar aqui para, através da ordem de Deus, fazer com que o povo voltasse o coração para Deus novamente. A cena, me parece, que a gente é levado a visualizar, não é? Principalmente no versículo 3, voltai-vos para mim, que eu me voltarei para vós. A gente, às vezes, eu penso, imagina Deus de costas, e o povo de costas para Deus, e Deus dizendo: se você se virar para mim, eu me viro para você. Normalmente é assim que se prega esse texto, mas no final da história, eu penso que o que Deus deseja é justamente um retorno, é uma aliança retomada, é um relacionamento de novo estreitado, mas não que Deus estivesse de costas esperando que o povo retornasse ou virasse para ele para que ele pudesse beneficiá-lo. Mas a imagem justamente que eu acho mais clara de Deus nesse texto é como a imagem do filho pródigo, em que o povo é o filho que vai embora, que está de fato indiferente com o templo, indiferente com Deus, indiferente com a espiritualidade, e Deus aguarda um retorno dos filhos para que ele de alguma forma possa beneficiá-los. Não que Deus esteja de costas, mas Deus está desejoso: virai-vos para mim, que eu me virarei para vós, porque ele tem de fato o desejo no coração de fazer com que aquilo que era o seu plano para a salvação do homem, ele aconteça. Até porque se eles não reconstruíssem o templo, não haveria mais sacrifícios. Se não houvesse mais sacrifícios, não haveria mais remissão de pecados. Não que os sacrifícios fossem suficientes para redimir o pecado, mas era uma mostra, era um símbolo daquele que seria o sacrifício vivo derramado por nós. Se eles não retomassem a construção do templo, tudo isso acabaria. Por isso Deus quer que de fato eles retomem, não só porque era o templo que Deus se orgulhava de ter organizado, mas era o restabelecimento de algo que caminhava para a salvação. Eu penso que, trazendo isso para o nosso tempo, nós não temos mais um templo como eles, né? Que era voltado para sacrifícios e para todo um sistema religioso que culminava justamente na remissão de pecados, no arrependimento, por exemplo. Nós não temos mais um sacerdócio como eles tinham. A gente até conversava na escola bíblica: todo crente, ele é sacerdote. Todo crente tem acesso direto a Deus. Nós não precisamos mais do sacrifício de animais, porque o sacrifício último feito por todos os homens, o sacrifício máximo, foi Cristo na cruz. Mas o que a gente pode ter de parecido, de semelhante com esse povo, é justamente a indiferença. É a indiferença. E a indiferença é algo terrível, porque a indiferença não é ceticismo, não é incredulidade. A indiferença é descaso. É descaso. É quando a gente não se importa o suficiente. Você já agiu com indiferença para alguma coisa? Às vezes acontece na minha casa, usando como exemplo aqui o modelo familiar, né? E a Lidiane adora quando isso acontece, né, amor? Ela está falando e eu não estou prestando atenção. Acho que todo homem passa por isso, né? Não que eu não esteja prestando atenção, é que na verdade eu não consigo prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo.
E normalmente eu estou prestando atenção em outra coisa, e quando ela fala, aquilo para mim vira uma coisa que não dá para discernir bem a informação. Então ela fala: você não está prestando atenção no que eu estou falando. É quando, né, eu percebo o termômetro, percebe que há risco naquele momento, o perigo está ao meu redor, e eu falo assim: não, pode falar, eu estava prestando atenção. Todo mundo fala isso, né? Não vou dizer que sou só eu, não. E ela fala assim: no que eu disse? Aí ferrou, porque é só o final que eu consigo lembrar, o resto eu não me lembro. E no final da história, eu sei que não é um exemplo ideal para a indiferença, mas como isso nos frustra, não é? Você está ali, quem sabe, empolgado com alguma notícia, alguma informação, e o outro age como se você fosse o nada, invisível. A indiferença causa isso na gente, frustra, deixa a gente entristecido. E de fato, o risco de nós terminarmos como este povo, religiosos, mas indiferentes com as coisas de Deus, é muito grande. E nós nos tornamos indiferentes quando a gente começa a colocar Deus em segundo plano, quando a voz de Deus já não fala mais ao nosso coração, quando Deus está de fato desejoso de reatar um relacionamento, mas nós ficamos de costa, quando Deus está desejoso de falar aos nossos corações, mas a gente simplesmente está prestando atenção em outras coisas. E aí eu pergunto para você: para que haja o reatar de um relacionamento com Deus, na verdade, para que haja um relacionamento com Deus, é necessário a gente se perguntar o que afinal de contas é um relacionamento. Já viu? Porque a gente fala muito isso, eu pelo menos vivo pregando e falando sobre relacionamento com Deus. O que é um relacionamento afinal de contas? Você pode ter inúmeros, você pode ter um péssimo relacionamento, você pode ter um relacionamento de ódio, é relacionamento. Você pode ter um relacionamento morno, você pode ter um relacionamento extremamente apaixonado. O que é relacionamento com Deus, afinal de contas? É cumprir metas? É cumprir os ritos? É cumprir as regras? Será que isso para Deus é um relacionamento? É vir à igreja, é ter o seu momento de oração, é você ter uma leitura bíblica, né? E assim sucessivamente. Isso é relacionamento com Deus? Ou será, à luz do texto, o relacionamento que Deus quer retomar com o seu povo é que o povo tem a mesma missão que ele: reconstruir o templo. Deus não quer que eles façam sacrifícios, Deus não quer que eles orem nas esquinas, Deus não quer nenhuma outra coisa a não ser que eles tenham a mesma missão, que Deus reconstruam o templo. O judeu poderia falar assim: não estou reconstruindo o templo, mas eu estou fazendo aqui, né, cotidianamente a minha oração, eu estou lendo aqui as leis de Moisés. Não era isso que Deus estava falando, ele estava falando de algo específico. Não é à toa, né? Eu posso usar isso sim como ilustração. No livro, a carta de Paulo aos Filipenses, Paulo fala da comunhão que ele tem com a igreja de Filipos. Ele fala da comunhão, o texto é sobre isso. Mas se você for olhar no grego, a palavra comunhão não é ter um relacionamento, comunhão é ter a mesma missão. E era justamente nisso que Paulo colocava a força da sua carta, porque os filipenses estavam engajados com Paulo na missão que era a pregação do evangelho. Por isso ele tinha comunhão com eles. Eu penso, para que nós tenhamos comunhão com Deus, para que a gente se vire de fato para Deus, não é cumprir ritos, não é ser religioso, mas é abraçar a missão que Ele tem para nós e cumpri-la. E aí teremos comunhão com Ele. É no momento que a gente caminha junto, é no momento que a gente está junto, na mesma direção, no mesmo andar. A gente fala de relacionamento. Eu tenho relacionamento com a minha esposa, por exemplo, mas o relacionamento meu com ela insta no fato de que nós estamos caminhando para o mesmo lugar. E é este modelo de relacionamento que Deus quer que o povo retome. E é este modelo de relacionamento que Deus quer para a gente. Não basta ser religioso, não basta ser crente, não basta ter em um determinado momento da sua história professado algumas premissas teológicas. É necessário de fato estar com Deus caminhando para o mesmo lugar, em comunhão, com uma missão. E aí vem uma outra pergunta: que missão? E eu não sei te dizer qual a sua, eu sei qual a minha. Eu sei qual a minha.
E se você me perguntar depois do culto, pastor, eu não sei qual é a minha missão, temos um problema. Porque pode ser que você não esteja ouvindo o que Deus está falando a você. Pode ser que você esteja indiferente à voz de Deus, porque Ele não se cansa de falar conosco. E eu penso que importante é entender a missão de Deus para nossas vidas e andarmos com Ele na direção que Ele quer que a gente ande. Amém? O texto diz mais, versículo 4 vai dizer: não sejais como vossos pais. Os antigos profetas pregaram a eles: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas obras más. Eles, porém, não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor dos Exércitos. Algo interessante que Deus está usando aqui através do profeta Zacarias, o exemplo dos pais que foram para o exílio, o exemplo dos pais que, por causa de um comportamento de distanciamento de Deus, trouxe a desgraça para Israel, o exemplo dos pais que, por causa justamente do afastamento de Deus, fez com que o templo fosse destruído, aquilo que o judeu mais, eu diria, cultivava ali no cerne da religião, que era o templo, estava destruído. E Deus está falando assim: não sejam como os seus pais, porque eles estavam em pecado. Eu falei a eles, os profetas falaram a eles, mas eles não mudaram o seu comportamento, eles não mudaram a rota, eles não mudaram justamente a direção que eles estavam tomando. Não sejam como eles. E o exemplo é claro, porque eles estão em uma Israel completamente destruída. Não é só a história do povo ir para o exílio de 400 anos atrás, de fato olhar ao seu redor e ver o resultado, que foi uma vida de pecado e afastamento de Deus. O que aquilo causou? Deus está falando: olha aí, olha o que está acontecendo. Vocês não podem ser como seus pais, porque eles fizeram, na verdade, com que a destruição, eles fizeram com que os inimigos, eles vencessem. Vocês não podem ser. Vocês precisam se arrepender do caminho mau. E aí eu poderia aqui fazer, por exemplo, uma aplicação que é pertinente, porque o texto tem como tônica aqui não ter o referencial dos pais, porque era um péssimo referencial. E os pais aqui simbolizam, o que de mais precioso, se pode ter, principalmente na cultura judaica, que era uma cultura patriarcal, que o pai era um símbolo, era um referencial para os filhos. A gente ainda tem isso hoje, ainda que deteriorado, não é? Hoje a família secular não é um modelo ideal para os filhos, infelizmente, mas a gente luta contra isso, tem lutado, o país tem tentado retomar o modelo familiar. Eu não vou necessariamente falar disso, mas aquilo que era mais precioso para o judeu, que era os seus pais, Deus está falando assim, esquece, eles não são, de fato, o que vocês têm que colocar a confiança de vocês, porque olha o resultado. E aí eu me pergunto, Deus vai dizer para eles que eles precisavam abandonar os maus referenciais e se arrepender dos maus caminhos, porque eles estavam trilhando na direção dos pais, e Deus quer impedir isso. Por isso o profeta está avisando. O profeta, na verdade, nada mais é do que alguém que vem para avisar que é necessária uma mudança. Mas eu faço uma pergunta aqui para o texto, para nós, e que provavelmente o judeu poderia estar se perguntando: que mau caminho? Eu não sou idólatra como meu pai, como os nossos pais. Nós não estamos aqui envolvidos em cultos a deuses estranhos e em imoralidades sexuais. Quais os maus caminhos? O que significa, na verdade, se arrepender dos maus caminhos? Eu vou mais além. O que é se arrepender, afinal de contas? Que tipo de arrependimento Deus espera da gente? Porque
eu acho que quando a gente pensa em arrependimento, e é algo comum no Novo Testamento, comum no cristianismo, arrependimento seria deixar de fazer, não é? A determinada prática, deixar de praticar aquilo que vinha sendo praticado. Mas a gente, eu penso, quando pensa em arrependimento, pensa num pacote fechado e não, afinal de contas, abre o pacote e esmiuça o que de fato está contido nessa máxima que é o arrependimento necessário para o homem. Porque você se arrepende de quê? Do que você se arrepende? Qual foi a sua oração na noite passada de arrependimento? Qual foi? O que você falou? Você falou assim: Senhor, perdoe os meus pecados? Foi esse? Isso é arrependimento? Não, isso é uma reza. Isso é o que você repete, que eu repito, que a gente vive repetindo. Senhor, perdoe os meus pecados, amém. Que tipo de arrependimento é isso? Que tipo de coisa é isso? O que isso significa? Nada. Arrependimento, afinal de contas, não é também, e você pode até se escandalizar aqui, deixar de praticar algo errado e nunca mais fazê-lo. Não é. Porque você pode se arrepender de alguma coisa, daqui 10 anos está caindo de novo. E aí muitos vão dizer: não houve arrependimento genuíno. Como assim? Como não houve? Porque se todo pecado que eu me arrependesse eu deixasse de fazer, eu já estaria no céu. Porque eu me arrependo dos mesmos quase todo dia. Quase todo dia. Então me parece que isso não condiz com a realidade. Então o que Deus quer dizer, afinal de contas, com arrependimento, com mudança de mau caminho? É sim mudar a rota, é sim tomar outro rumo, é sim abandonar práticas, mas eu acho necessário nos perguntarmos quais os nossos maus caminhos. O que, afinal de contas, existe em mim que desagrada a Deus? O que eu faço? O que é o motivador dessas ofensas que Deus insiste em dizer para a gente que é necessário haver uma mudança? Eu penso que se não houver uma honestidade para quem nós somos, não há arrependimento. Porque o arrependimento que Deus quer não é arrependimento de pecado A, B e C, não é sobre isso. É sobre ser pecador. É sobre estar num estado de queda. É sobre ser imoral e não praticar imoralidades. É sobre ser, de fato, ter em si o potencial para o mal. Entende isso? Se nós não jogarmos limpo com isso, a gente vai ficar se arrependendo só no campo da superficialidade, só aqui em cima. Semana passada eu toquei num assunto assim, mas de fato, se a gente for, eu posso até estar sendo superficial também, porque pensei pouco sobre isso, mas eu acho que há uma crise em nós, que é o que eu quero fazer versus o que eu devo fazer. Esse é o problema do homem, até onde eu cheguei, porque a gente sabe o certo, e essa lei está em nós. Deus colocou isso na gente, principalmente os nascidos de novo. A gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe de fato para onde a vida espiritual caminha ou deve caminhar, mas a gente não quer, porque o que a gente quer é egoísta, o que a gente quer é mesquinho, o que a gente quer é extremamente contrário ao que Deus quer. Essa é a luta. O nosso coração é terrível. O nosso coração só pensa no bem-estar nosso. O nosso coração só pensa na vantagem nossa. O nosso coração só pensa na vantagem que a gente pode obter. Mas o Espírito Santo diz para a gente que não. Ele diz: quando você não quer fazer, faça. Quando você quer fazer, ele diz: não faça. Não é assim, não é essa a luta. Um exemplo: você está 5 horas da manhã indo para o trabalho, né? Está em cima o relógio, você pode chegar atrasado com qualquer distração, e de repente você vê alguns metros de você uma velhinha se estatelando no chão, e aí você tem um problema para resolver, porque se você parar em ajudar a velhinha, você se atrasa, e se atrasar não é legal, ainda mais se seu patrão for um patrão bem brabo, né? Ajudar a velhinha é nobre, mas chegar atrasado é terrível. O que eu quero? Chegar na hora. Ajudar a velhinha? Pô, velhinha, se vira. Mas o que eu tenho que fazer? É um exemplo bem bobão assim,
mas é o que é. Quando Deus fala, vocês precisam se arrepender, não é para a gente ficar aqui em cima falando coisinhas, ó Deus, ó, olha, perdoa isso, perdoa aquilo, perdoa quem eu sou, porque o meu coração é terrível. O meu coração não quer reconstruir templo, dá trabalho. O meu coração não quer santificação, porque tolhe tantas coisas que eu queria realizar. O meu coração não quer cumprir missão, porque eu tenho outras missões pessoais. O meu coração não quer fazer a sua vontade, porque eu tenho a minha também, afinal de contas, não é? É como a gente estava numa conversa ontem informal e alguém disse que o pastor chega e fala assim, não, em primeiro lugar está a minha família. Eu não estou aqui para pichar pastor, mas que tipo de coisa é essa que a gente diz? Que tipo de coisa é essa que a gente coloca no lugar de Deus e deixa Deus em segundo plano? Porque o nosso coração, afinal de contas, é extremamente egoísta. E se você discordar de mim, está sendo egoísta agora, inclusive. Pô, essa é terrível, né? Não tem para onde fugir, então, pastor. Não tem, cara, porque é quem somos. Nós temos potencial para o bem, mas esse bem não vem de vós, é de Deus. É o Espírito que nos incomoda. É Deus que fala aos nossos corações e a luta é justamente constante. É o palco do coração em luta. Espírito Santo de um lado, dizendo que a gente tem que de alguma forma caminhar segundo a vontade de Deus, porque é o melhor para nós. E o nosso coração, egoísta, vaidoso, orgulhoso, mesquinho, arrogante. Quando Deus diz, se arrependam dos seus caminhos, não seja um religioso e comece a professar coisinhas genéricas. Caia de joelho diante de Deus e reconheça que de fato nós temos uma tendência ao afastamento dele, mas ele quer reatar o relacionamento conosco. Amém? Amém. Terceiro momento aqui no texto, ele vai falar assim, vocês não olhem para os pais, não são eles o referencial de vocês. E ele vai dizer no versículo 5, por quê? Onde eles estão agora? Deus vai falar, onde estão os vossos pais? E Deus ainda diz mais, né? E os profetas? Cadê os profetas? É até estranho esse elemento no texto, porque Zacarias é um profeta, né? Ele que está dizendo, então. É como se ele dissesse assim, os pais de vocês morreram. Se é esse referencial que vocês estão buscando, passou, foi embora. Eles não estão mais aqui. E os profetas? Ele é um profeta. Cadê os profetas? Também morreram. Mas ele vai dizer no 6, mas as minhas palavras e os meus estatutos que ordenei pelos profetas, meus servos, chegaram até vossos pais e eles se arrependeram. Esses pais que se arrependeram já são os pais que retornam do exílio, não os que pecaram lá no início. São aqueles que durante o exílio estão ali arrependidos porque sabem que houve um pecado e sabem que de fato eles estão em um lugar em que Deus está corrigindo o erro, mas a culpa é toda deles. Então, não vamos confundir. Os primeiros pais daqueles pecados, esses não se arrependeram, mas os que estavam no exílio, por causa do arrependimento, que Deus os trouxe de volta. Mas é interessante Deus dizer isso, porque ele está falando assim, os pais de vocês não estão mais aqui, não é referencial para vocês. Os profetas que falaram aos vossos pais também não estão mais aqui, morreram. Também não é referencial para vocês. Quem é o referencial para vocês? Sou eu, porque eu estou aqui. Porque as minhas palavras não passam. Porque as minhas palavras duram para sempre. Porque as minhas palavras, apesar dos seus pais, apesar dos profetas terem morrido, chegaram até vós e vai chegar até outras gerações. Porque de fato eu sou eterno. E o resto é passageiro, e o resto é pueril, e o resto é etéreo. E de fato, se a gente for fazer aqui, trazer para o nosso tempo, né? O problema todo que a gente está tratando aqui é justamente o problema da existência. Deus está dizendo para eles, vocês precisam retomar a missão, porque todas as outras coisas que vocês colocarem a força de vocês, a esperança de vocês, vai trazer frustração, porque ela vai passar. Os seus pais passaram, os profetas passaram, mas eu não passo, porque eu sou eterno, porque eu duro para sempre. E no final da história a gente retoma o discurso inicial, que é, não tem jeito. Soren Kierkegaard disse isso, muitos pregadores disseram isso, nós sabemos disso, que apesar de nós morrermos, nós fomos criados para a eternidade. Fomos criados para a eternidade.
E não adianta a gente ficar tentando colocar a nossa esperança em qualquer outra coisa passageira, porque ela não nos completa, porque ela não nos preenche, porque ela não nos torna pleno. A gente tem vislumbres da eternidade, vislumbres, cenas, momentos de eternidade. Quando a gente, por exemplo, busca a beleza é uma fagulha da eternidade. Eu me lembro que a Lidiane, eu posso usar um exemplo do meu casamento, né? Quando nos conhecemos, eu fiquei encantado com a beleza da Lidiane. E nós nos casamos, e ela encantada com a minha beleza. Mas o tempo passou, amigo, e só ela é bonita agora. E aí faz o quê? Quando a gente envelhece e a beleza vai embora? Se divorcia dizendo que não ama mais, para casar de novo, para procurar uma mais nova, um mais novo, para procurar a beleza que se foi. Porque isso é um vislumbre apenas. A gente fala da beleza, a arte é um ótimo exemplo para isso. A música, por exemplo, para quem gosta de ouvir música, tem música que nos toma, né? A gente estava esses dias ouvindo algumas canções antigas, né? A Adriana até falou assim, cara, nem lembrava disso aí, amor, mas essa foi daquele tempo, então traz uma nostalgia, uma coisa legal, mas ela acaba. E quando ela acaba, a gente tem a necessidade de pôr logo uma outra, porque o vazio se instala. Porque afinal de contas, a gente não consegue esticar esses momentos. Pode ser música, pode ser arte, pode ser sexo, pode ser droga, pode ser qualquer tipo de prazer que você venha procurar para sanar o nosso vazio, para de alguma forma dar sentido à nossa vida. Deus está dizendo para eles, não adianta procurarem coisas passageiras, é só em mim, porque as minhas palavras, porque os meus estatutos, porque eu duro para sempre, porque eu vivo para sempre e eu criei vocês para a eternidade. João vai dizer, aquele que eu vi com meus próprios olhos, ouvi com meus próprios ouvidos e toquei com minhas próprias mãos de maneira curiosa, que era o verbo da vida. Eu fui tocado pela eternidade, meu amigo. Eu não estou contando para vocês algo que eu ouvi falar. Eu toquei a eternidade. Eu fui tocado pela eternidade. E isso me completa. Por isso que ele vai dizer, eu falo isso para vocês, para que a vossa alegria, assim como a minha, seja plena. Você já sentiu alegria plena? Já? Alegria plena não é unção do riso, não, tá? Você começa a rir e não para mais, não. Alegria plena é estar pleno, cheio de Deus, sabendo que você faz parte de algo muito maior, ciente de que o seu lugar no universo tem sentido, que nós não vivemos em busca de coisas passageiras para tentar completar de fato a nossa miserabilidade, porque encontramos Deus. Eu posso contar aqui de maneira rápida episódio que já contei muitas vezes, não me lembro nem de quantas vezes já contei, que quando ainda estava no Rio de Janeiro, li um livro de também outra filósofa existencialista, que é a Simone de Beauvoir, foi esposa do filósofo Sartre, outra existencialista. Eu não estou defendendo o existencialismo, não, só estou trazendo para você aqui, até porque o fim do existencialismo é terrível, né? O fim do existencialismo nada mais é do que nada faz sentido. Tem umas correntes assim como a de Nietzsche, por exemplo, de Schopenhauer. Então, se você está sofrendo, tire a sua própria vida, porque ela não tem sentido nenhum na existência. Mas existem outras correntes que vão justamente falar da busca pela espiritualidade. E nesse livro, Simone de Beauvoir, o nome do livro é Todos os Homens São Mortais. Ela não é crente, não é, tem nada a ver com o cristianismo. Mas no livro tem a história de um homem que ele bebe uma poção mágica e não morre mais. É uma ficção, né? É um livro filosófico. E esse homem, ele descobre a sua eternidade, ele começa a fazer parte de vários eventos. Ela coloca o cara, por exemplo, no descobrimento das Américas, nas grandes guerras, em todos os grandes eventos mundiais ele estava envolvido. Até chega um momento em que, é o momento do livro, ele está sentado em uma cadeira e todo dia ele está no mesmo lugar, sem nenhum tipo de ação, com óculos escuros, olhando para cima. Quando uma mulher se aproxima dele, eles começam a conversar e conta toda a história da vida dele e diz que ele não morre. E ela pergunta então, para o final do livro, resumidamente, por que então
Se você não morre, você está sentado aí, não está envolvido com nada, não está fazendo nada de grandioso, né? E a resposta dele para mim foi como um tiro na cara. Ele diz: eu sou eterno, por isso não me envolvo com nada que não seja para a eternidade, porque para mim não faz sentido. Naquele momento eu tive um estalo, e eu cheguei à conclusão, quem sabe, que eu estava depositando a minha vida em coisas que eram passageiras, e aquilo não me preenchia. Eu já era cristão. E o que faz com que a nossa vida seja plena de fato é quando a gente investe, quando a gente coloca toda a nossa expectativa na eternidade com Deus. É isso que nos preenche, é isso que nos faz pleno, é isso que nos faz completo, é isso que nos faz fazer sentido dentro da criação. O meu apelo a você é justamente não olhar para qualquer outra coisa que seja, senão para Deus. Meu desafio a você é colocar a sua força na missão que Deus tem para você, e Ele tem. O meu desafio a você é se virar para Ele, e assim como Samuel, quando estudávamos na escola bíblica, dizer para Deus: diga, Senhor, para que o teu servo ouça. Amém?